Agora, acho que evoluindo um pouquinho, a gente trouxe um pouco do que é arte de atender, do nosso foco, da importância estratégica e do impacto de experiência do cliente no negócio. Acho que vale agora a gente entrar mais no detalhe do que é a teoria das 8 engrenagens que a gente falou até aqui. Então, todo o nosso modelo de transmitir conhecimento sobre CX está pautado nessas 8 engrenagens, onde a gente resume o que é necessário para fazer, para executar uma estratégia bem-sucedida de experiência do cliente, né? Então, vou deixar livre aí quem de vocês quiser começar, porque, voltando lá atrás, está bem no freestyle, né? Estamos bem ensaiadinho aqui. Então, quem quiser puxar, são 8 engrenagens, acho que vale a gente conectar rapidinho quais são essas 8, e aí a gente traz um pouco dos principais conceitos de cada uma que pode agregar. Brunão, manda bala, Bruno. Tá bom, assim, eu não vou lembrar, assim, a ordem, né, que a gente coloca lá... Aí vai ficar feio, nós criamos um negócio e você não lembra a ordem da... Não, eu Se quiser lembro. a ordem, eu falo aqui, cara, mas aí você sai pela tangente aqui e fala... O Sago, ele tá curtindo estragar os cortes das pessoas. Você tá falando, ele vai lá e atravessa, né? Mas pode seguir agora, vai lá. Não, vou deixar aqui, cara. Fiquei acanhado agora. Fiquei acanhado. Então... Toma esse feedback. Feedback é, inclusive, um tópico importante da parte de gestão de pessoas, Aqui a gente das 8 tá vendo. engrenagens, Depois... que é um que ele tomou na cara agora, só para deixar Depois a gente esse sai na mão. exemplo aqui. Sai na mão. Mas a primeira estratégia é planejamento, governança e estrutura organizacional, gestão de pessoas, gestão de clima, gestão de processos, sistemas, inteligência artificial e tudo que permeia isso, né? Eu te ajudo. Canais de contato. E gestão operacional. E gestão operacional. Ainda bem que a gente está aqui todos Você juntos. estava contando no dedo aqui? Tá. Não sei, acho que tô acreditando que foram 8. São 8, ó, que faltou 3. Mas acho que de grande resumo, né? Tem toda uma frente estratégica, que aí é a parte que linka estratégia com governança. Então, é como que você define ali a diretriz da empresa e qual que é o foco dela em experiência do cliente. Estrutura a sua empresa para executar isso. Depois tem a parte de pessoas. A gente costuma falar que, cara, pessoas é fundamental para fazer toda essa engrenagem girar. Então, tem a frente de gestão de pessoas e de clima. A gente quis separar a gestão de clima até pela importância do clima organizacional, da experiência do colaborador, que esse é um tema super legal que a gente acaba abordando também. Inclusive, está no nosso e-book. Vou fazer um merchan aqui, se você quiser o nosso e-book. Só entrar no site lá, ele é gratuito e fala bastante sobre esses pontos. E você também ganha 10% de desconto para contratar o curso da Engenharia do Atendimento. Então, não deixe de baixar o seu e-book. Corre lá agora. Então, tem essa frente de estratégia de pessoas, que são essas 4 engrenagens. A gente entra numa parte processual. Então, essa é uma estratégia. A parte de gestão de processos são os principais processos que precisam ser executados e bem executados para garantir a execução dessa estratégia toda. Então, ali é realmente na prática, o dia a dia, né? Sair do ponto A, chegar no ponto B, como que a gente faz isso da forma mais eficiente possível. Gestão operacional e canais de contato. Que estratégia você quer ter para falar com o seu cliente e como que você faz isso de uma forma... É chato ficar falando inglês, né? Cost efficient, de uma forma com eficiência de custo ali. Então, a gestão operacional, ele está muito nessa linha de dimensionamento de equipe, de qual que é a sua estratégia de distribuição de demanda ali, de tickets. Então, estão dentro dessas 2 aspectos. E de time, né? E de time. E tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho, chat GPT aí na moda, mas toda a parte de tecnologia que permeia. A gente vai falar de plataforma... a gente não vai falar aqui também porque não vai dar tempo, né? Mas enfim, a gente fala disso no curso e fala nas frentes, mas tem muita tecnologia por trás em todas as frentes de CX. Tecnologia, plataformas para você fazer monitorias de qualidade, plataformas de treinamento, de gamificação, de e-learning, tem as plataformas de distribuição de tickets mesmo e de atendimento ao cliente na ponta, a parte de roteamento, de auto-reply, de bots. É muita tecnologia que acaba sendo envolvida para otimizar e para dar... e para auxiliar, de fato, nessa execução toda, para não depender só de interações humanas e, obviamente, cada vez mais a gente tem que buscar eficiência de custo. Tá difícil. Precisa ser equilibrado, né? O cara tá brigando com o microfone. Deixa eu brigar com o microfone. É que a cerveja tá acabando. Aí já, tá ficando nervoso já, tá tremendo. Os caras tão fracos mesmo. Mas na prática é um pouco disso, né? Como que a gente sempre equilibra ali o que a gente tem de tecnologia e de processo para trazer eficiência, ao mesmo tempo que você se mantém humanizando todo o atendimento e toda a estratégia de ponto de contato com o cliente, né?
E para mim a eficiência começa na estratégia, né? Que a estratégia se resume em aonde eu vou colocar meu tempo e meu esforço, né? Claramente você tem que priorizar, não dá para você atacar todos os problemas ao mesmo tempo, né? Você tem que escolher os problemas que você vai atacar, né? Que é escolher as suas batalhas. Claro que tem toda uma estrutura para como escolher essas batalhas, né? Normalmente a gente faz uma matriz, pondera os indicadores, qual que tem mais peso, qual que tem menos peso, tem mais volume, tem mais cliente reclamando nesse, tem menos cliente, né? E por aí vai. Mas é importante que a gente defina quais são os problemas que a gente vai atacar nesse período. Que seja 6 meses, 1 ano, vai depender da empresa e da equipe que você tem. Mas tendo isso claro, e principalmente hoje em dia que a gente vive num mundo, né, que a informação chega para você a todo momento por telefone, né, no Slack, no e-mail, pessoas te ligando. Então, assim, a gente precisa conseguir separar o que é informação que não é útil agora do que eu preciso focar o meu tempo e esforço ali para esse momento. E quando a gente estabelece a estratégia, não adianta você estabelecer a estratégia e guardar para você. Não, pelo contrário, você tem que disseminar essa estratégia, fazer com que todo mundo entenda qual é a estratégia do momento, e não só a sua equipe de CX, mas todo mundo que vai estar ao redor te apoiando para você executar a sua estratégia. E é importante que a gente cascateie essa estratégia para todos os níveis da companhia. Porque se você não se enxerga nessa estratégia, você não tem a motivação de trabalhar. Mas por que eu estou fazendo isso? Se eu não estou fazendo parte desse objetivo, né? Uhum. Então é importante que cada um tenha uma parte fundamental que, somando todos os esforços, eu consiga entregar o objetivo final lá. Então a eficiência começa na estratégia. Acho que só falando um pequeno detalhe, que é bem importante, por sinal, nessa questão da estratégia desde o início, a gente falou também que, obviamente, não é só atendimento ao cliente, tem todas as outras áreas envolvidas. Então, quando define-se essa estratégia, tem um único objetivo lá, enfim, do momento da empresa, que ela vai setar, e qual que é a prioridade, como você citou, muito bem. Como que cada área se conecta para chegar nesse mesmo objetivo. Só que, claramente, cada área vai dividir nos seus QRs, nos seus KPIs, justamente para chegar nesse objetivo, mas que elas se conversem. Se não, você é da área X, eu sou da área Y, você está lá olhando para o seu umbigo, eu estou olhando para o meu, quando que isso conecta no cliente? Jamais, jamais. Então, a hora até de priorizar alguma ação que eu queira fazer, preciso do seu suporte, isso não acontece. Porque ele está ali olhando para o dele, não é o mesmo que o seu, nem se conecta, então acaba chegando nessa divergência de objetivos entre as equipes, né? Tem até um post interessante no nosso Instagram lá que a gente fala um pouco do ciclo de OKRs, né? Que antes de você começar uma estratégia, é um momento de você escutar as pessoas, né? Escutar o cliente, escutar todo mundo que está ao seu redor, para coletar esses problemas e ver se eles estão junto com você nessa missão ou não, né? E aí sim você começa a selecionar os seus problemas. E a continuidade disso é a governança, que muita gente acha que é uma palavra burocrática, né? Mas não é. É o formato que você vai acompanhar as coisas. Então, quem é o responsável por cada atividade? Né? Em qual é a frequência que eu vou acompanhar cada indicador? Tem aqueles indicadores que eles não mudam. Né? Ele está sempre 50, 50, 50 ao longo do tempo. Já tem outros que vão para 10, 80, 20, 30, 40, 50. Fala, cara, esses indicadores eu preciso acompanhar mais de perto. Claro que você vai determinar ali se o indicador é crítico, se não é crítico, para você ver se você vai ficar mais próximo dele ou não. Mas tendo essas bases, tendo esses critérios, você começa a estabelecer as coisas. Como que vai chegar esse update para mim? Vai chegar por e-mail? Vai ser uma apresentação? Vai ser uma apresentação no final do mês? Quem que vai apresentar? O porquê? Então, se você não... É tanta coisa para olhar, né? Imagina, a gente tem 70 milhões de clientes no Nubank, né? A gente tem mais de 7 mil pessoas trabalhando para o cliente ali. Como que eu vou acompanhar tudo isso se eu não tiver bem organizado as informações, né? E o que eu espero de cada um que está envolvido nessa missão, né? E não só o modelo de report, os rituais e tudo que está por trás ali, mas a própria estrutura organizacional mesmo que você coloca para rodar, né? Você quer ter uma estrutura funcional ali, bonitinha, onde ela está departamentalizada, ou você quer ter uma estrutura, quando a gente olha hoje um pouco no esquema Agile, que ela é mais matricial, que você tem áreas de diferentes backgrounds técnicos ali trabalhando junto. Qual que é a abordagem? Não tem certo e errado, ela precisa estar alinhada com a tua estratégia. Então, você precisa desenhar uma estrutura organizacional que faça sentido, com clareza de escopo em cada um dos papéis, definindo depois com quais rituais você vai trabalhar, qual o modelo de report para dar visibilidade
de como que está evoluindo a estratégia que foi definida lá no começo. E até a frequência de revisão disso, né? Semestral, anual, bianual, depende do tamanho da empresa, que nem você falou. Cara, se eu trabalho numa empresa que eu tenho alta previsibilidade, que a gente consegue... Que você, às vezes, você vai uma produção automobilística, por exemplo, que você está olhando as coisas lá para frente. Objetivos de muito curto prazo talvez não vão fazer tanto sentido. Você vai olhar um pouquinho mais para frente. Agora, quando você está num ambiente super dinâmico de startup, mercado financeiro, por exemplo, que é a nossa realidade, ou mercado livre ali, que tem um monte de segmento. Não adianta você olhar para uma estratégia daqui 1, 2 anos, porque daqui 2 meses as coisas mudam muito rápido, né? Então, isso tem que estar muito claro também na hora que você desenha a estratégia, né? E as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta eu ter uma boa estratégia, um bom planejamento, uma governança, se eu coloquei a pessoa que não é aderente no que aquilo que precisa fazer. Já cansei de ver profissional muito bom no lugar errado e a culpa não é dele, né? Se queima, né? Se queima. E quem queima é quem colocou ele lá também, exato, né? Exato. Assim, não adianta você colocar uma pessoa que é analítica para dar treinamento que tem que ser didático. Né? Não adianta você ter uma pessoa que é carismática se você não vai usar o carisma dela para dar um onboarding ali, para treinar as pessoas, para cativar. Então, assim, a gente tem que usar o melhor do colaborador e conseguir dar missões para ele que sejam aderentes ao perfil dele, que ele vai conseguir entregar o máximo dele e se sentir motivado, né? Que está muito, muito ligado à gestão de pessoas. E até puxar esse gancho, ainda bem que você já, como a gente falou, todas estão conectadas e está claramente aqui no trecho que o Carone fala, que é justamente essa parte de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, quando a gente começa a olhar para a gestão de pessoas, né? Sempre estamos olhando para a gestão de pessoas, mas um dos pontos mais pertinentes é saber na hora de contratar. Na hora de ver, então eu tenho essa vaga, ou tenho tais vagas, quais as habilidades que eu vou necessitar, quais as capacidades, quais os skills realmente que essa pessoa precisa ter para conseguir prover aquilo que eu necessito, para conseguir entregar os melhores resultados com a melhor qualidade possível. Então aí acontece o que você realmente falou, se a pessoa não se atentar, se o líder ali na hora de fazer, enfim, a entrevista, o processo seletivo não for muito bem alinhado, não explorar todas as alternativas que ele gostaria, trazer um pouco do dia a dia, por exemplo, falando de operação, trazer situações análogas ali do que ele poderia fazer no dia a dia, trazer cases, perguntar um pouco do histórico do que ele poderia fazer em tais situações. Isso é muito para o nosso lado de operação, justamente para tentar extrair ao máximo da pessoa e você saber que ali sim você vai ter a pessoa certa para ocupar o lugar certo da sua equipe.